Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso penúltimo módulo do curso de Gramática Tradicional do projeto Apoio Pedagógico da FALE, Faculdade de Letras da UFMG. Bom, nesse penúltimo encontro, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. E no final, nós também vamos dar uma passagem pelas orações reduzidas. Começando então pela definição, as orações subordinadas substantivas são aquelas orações que exercem as mesmas funções sintáticas que o substantivo exerce dentro de uma oração. O substantivo, como nós sabemos, exerce a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. Essas orações subordinadas também vão exercer essas mesmas funções sintáticas. Eu mostro isso para você com um exemplo. Essa frase aqui. Suponho que você foi à biblioteca hoje. Essa frase, na verdade, é um período composto, porque ela tem duas orações. A primeira oração, a oração principal, supõe. A segunda oração, que você foi à biblioteca hoje, é uma oração subordinada em relação à primeira oração, a oração principal. E observem que essa oração, que você foi à biblioteca hoje, assume a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Nós temos duas orações, porque nós temos aqui o verbo supor e aqui o verbo ir. E essa oração subordinada complementa esse verbo, entende? Por ela estar complementando esse verbo e não ser precedida de preposição, nós dizemos que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Geralmente, as orações subordinadas sempre vão vir precedidas das conjunções que e se, que nós chamamos de conjunções integrantes. Mas elas também podem vir precedidas dos pronomes interrogativos, como que, quem e qual, e também dos advérbios interrogativos, como porquê, quando, onde, como, etc. Como mostram os dois exemplos abaixo. O garoto perguntou qual era o telefone da moça e não sabemos porque a vizinha se mudou. Nessas duas frases, nós também temos um período composto, porque nós temos duas orações. Então, na primeira frase, nós temos a oração principal, que está em branco. Nós sabemos que é uma oração porque tem um verbo aí, que é o verbo perguntar. E na segunda oração, qual era o telefone da moça, que está em amarelo? Nós temos como verbo o verbo ser, que está conjugado aí no passado, e por isso que fica era, qual era o telefone da moça. Essa oração aí que vai ser a oração subordinada, porque ela está assumindo o papel também de objeto direto em relação ao verbo da primeira oração, da oração principal. O garoto perguntou o quê? Qual era o telefone da moça? Na segunda frase é a mesma coisa. A oração principal é a oração que está em branco, ela é formada pelo verbo saber, e a segunda oração é a oração que está em amarelo, formada pelo verbo mudar, porque a vizinha se mudou. E também é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas então agora, falando da oração subordinada substantiva subjetiva, é aquela que exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Como exemplo, eu trouxe a frase: é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Então, a oração subordinada que está em amarelo, ela exerce a função de sujeito da oração principal, é necessário. A melhor maneira de você analisar as orações subordinadas subjetivas, nesse caso específico, com essa estrutura predicativa, é você analisar mesmo a função sintática de cada uma das palavras. Você analisa, por exemplo, se tem verbo ser, se tem predicativo do sujeito. Se tiver predicativo do sujeito, tem que ter o sujeito. E o sujeito vai ser a oração subordinada. A mesma coisa a gente pode dizer a respeito da segunda frase. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Talvez a maneira mais eficaz de você identificar uma oração subordinada substantiva subjetiva é decorando mesmo as três estruturas que nós temos, as três construções gramaticais que indicam essas orações.
O primeiro caso é quando nós temos o verbo de ligação mais predicativo, que é o exemplo das frases anteriormente mostradas. As estruturas típicas, nesse caso, são é bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Exemplo, é bom que você compareça à minha festa. O segundo caso é quando você tem expressões na voz passiva, como por exemplo, sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi anunciado, ficou provado. Exemplo, sabe-se que a Aline não gosta de Pedro. E o terceiro caso são esses verbos aí, olha, convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. E esses verbos vão estar sempre na terceira pessoa do singular. Convém que não se atrase na entrevista. Então, só recapitulando, se você estuda com o objetivo de fazer algum concurso público e nessa banca vai cair alguma questão sobre oração subordinada substantiva subjetiva, a melhor maneira de você entender essas orações, de você conseguir identificá-las, é decorando cada uma dessas estruturas. Agora, se você estuda com outros propósitos, como escrever, se você quer conhecer mais a gramática tradicional para poder ensinar a gramática tradicional, por exemplo, e saber bem, entender bem as partes da gramática para poder consultá-las depois quando você for preparar uma aula, quando você for escrever, porque essas coisas não são fáceis de decorar. Geralmente a gente não decora. A gente sempre precisa de consultar a gramática mesmo, ou consultar os sites que a gente tem por aí, que tem informações boas. Nesse caso, é bom que você entenda que essas estruturas é que identificam esse tipo de oração, que você também problematize, indague, faça perguntas, questionamentos, problematize mesmo essas estruturas e pense também sobre qual o contexto mais frequente para que essas estruturas ocorram. Por exemplo, na nossa escrita acadêmica, nós utilizamos muito expressões como essas. Está comprovado, sabe-se, soube-se, disse que, constata-se que. E essas estruturas indicam esse tipo de oração. Mas para a gente escrever, para a gente usar no nosso dia a dia, não importa qual categoria que essa estrutura esteja. A única coisa que talvez a gente precisa de saber é que nessas estruturas, como por exemplo, nos verbos que eu citei no terceiro caso, como convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer, esses verbos vão aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Mas se você tiver dúvida, cabe consultar. Agora as orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Essas exercem a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Exemplos: os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos. 2. Desejo que vocês sejam aprovados. Se fizermos a análise sintática de cada estrutura presente no exemplo 1, nós vamos perceber que o sujeito dessa frase é o termo, o sintagma, os funcionários. Depois nós temos um advérbio de negação, que está tendo escopo sobre o verbo, para poder negar uma afirmação, não sabiam. E depois nós temos um outro sintagma, um outro termo, que era dia de despedimentos, que é onde começa uma nova oração, porque nós temos um verbo, que é o verbo ser no passado, era. Essa nova oração está complementando o verbo da primeira oração. É o verbo saber, não sabiam. Não sabiam o quê? Que era dia de despedimentos. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas também apresentam estruturas típicas, como o uso das conjunções integrantes que e se, a conjunção que às vezes pode estar elíptica, pode não aparecer na superfície da frase. A professora verificou que todos os alunos estavam presentes e a professora verificou se todos os alunos estavam presentes. Você também pode identificar uma oração subordinada substantiva objetiva direta quando você tem pronomes indefinidos, como que, quem, qual, quanto, às vezes regidos de preposição, nas interrogativas indiretas. Exemplo, o pessoal queria saber quem era o dono do carro importado. O terceiro caso é quando você tem os advérbios como, quando, onde, porquê, quão, às vezes regidos de preposição, nas interrogativas indiretas. Eu não sei por que ela fez isso. Agora as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Essas exercem a função sintática de objeto indireto do verbo da oração principal. Para poder explicar como identificar essa oração, eu trouxe para vocês 2 exemplos. No primeiro exemplo, meu pai insiste em meu estudo.
E no segundo exemplo, meu pai insiste em que eu estude. Na primeira frase, o elemento destacado em itálico não é uma oração. Lembrando que a palavra estudo aí não é um verbo, é um substantivo. E na segunda frase, nós temos sim uma oração. Meu pai insiste em que eu estude. Essa oração está sendo introduzida por uma preposição, que é a preposição em. E por isso é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Essa oração assume a função de objeto indireto do verbo da oração principal, que é o verbo insistir. Agora, mais dois exemplos. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. A oração principal é formada pelo verbo necessitar, que é um verbo que já por sua natureza vai exigir preposição, vai reger uma preposição, que é a preposição de, e por isso o complemento desse verbo, que é uma oração, é introduzido pela preposição de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. A oração subordinada substantiva completiva nominal exerce a função sintática de complemento nominal, completando o sentido de um nome pertencente à oração principal. Além disso, ela é sempre iniciada por uma preposição. Exemplos: todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Nessas duas frases, nós temos períodos compostos formados por duas orações. No exemplo 1, essa oração subordinada está completando o nome da oração principal, que é o nome esperança. No exemplo 2, a oração subordinada está completando também o sentido de um nome. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Lembrando que as orações subordinadas completivas nominais são sempre introduzidas por preposições, mas o que difere elas das orações subordinadas objetivas indiretas é que as orações completivas sempre vão completar nomes e não verbos. Agora, as orações subordinadas substantivas predicativas. Essas exercem a função sintática de predicativo do sujeito do verbo da oração principal. E elas aparecem sempre depois do verbo ser. Exemplos: o bom é que ela sempre foi bem comportada. E 2, a dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Então, a primeira oração, a oração principal, no exemplo 1, o bom é formada por um sujeito, o bom, e o verbo ser. E depois, o termo que nós vamos ter só pode ser um predicativo desse sujeito. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Essa oração subordinada está dando uma característica ao sujeito da oração principal. E agora, por fim, nós vamos aprender as orações subordinadas substantivas apositivas. Essas exercem a função sintática de aposto de qualquer termo da oração principal. Exemplos: Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. O exemplo 2, pedi um favor a meus amigos, que esperassem por mim. Essas duas orações, nós vemos que a oração em amarelo, que é a oração subordinada, está aí cumprindo uma função de aposto. Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. Pedi um favor a meus amigos, que esperassem por mim. Bom, e se você está aí cheio de dúvida, isso é completamente normal. Talvez a melhor maneira de aprender essas orações é fazendo muitos exercícios de repetição, de identificação, em que você tem que reescrever a frase, analisar sintaticamente cada um dos termos da oração e ver qual que é a função sintática daquela oração. Talvez essa seja a melhor maneira de aprender essas orações. Mas eu acho que o mais importante é que você tenha uma noção, se você não sabia dessas classificações, que você agora possa aprender e que você saiba exatamente onde que você encontra essas informações dentro da gramática, porque se caso você um dia estiver escrevendo e precisar te consultar, você sabe localizar essas informações lá, ou você mais ou menos tem uma ideia dessas estruturas. Mas não esqueça, esses conteúdos você sempre vai consultar, e mais importante do que ficar classificando essas coisas é entender em qual contexto que essas frases, que essas estruturas vão aparecer. Te espero para o nosso próximo módulo, em que nós vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas.